Belo Horizonte, quem tem muito dinheiro no bolso é o Rogério Corrêa. Esse parece o Silvio Santos, né? Fica jogando aviãozinho para um lado, jogando aviãozinho para o outro. É autor de livro. Quem quer dinheiro... Então, só de direitos autorais. Autor de livros, exatamente. É um dos poucos autores no Brasil que ganham muito, né? Pela vendagem de dinheiros autorais. Livro infantil. Livros infantis. E aí, Rogério, prepararam para o ano novo? A champanhe já está gelando? Bom dia. Olha só, hoje é 29 de dezembro, hein? Parece até 1º de abril, do jeito que vocês estão falando aí. Um abraço para vocês. Realmente estamos aqui no plantão, na expectativa da virada do ano e das notícias, né, Serieto? Um abraço para você, para o time, para o Serginho, para o Álvaro e todos os amigos que estão acompanhando o nosso querido Redação. Eu vou mostrar um trecho, Rogério, da entrevista do Alexandre Galo. O Alexandre Galo é agora o diretor de futebol do Galo. Só poderia ser, né? Imagina o Alexandre Galo trabalhando no Cruzeiro, não ia dar certo. Mas o Alexandre Galo falou sobre essa questão de montar um time forte, mesmo reduzindo a folha salarial, que vai ser o desafio do Fluminense, que foi o nosso assunto no bloco passado. Abre aspas para Alexandre Galo. Estamos querendo dar uma cara um pouco mais rápida para a equipe, uma equipe com um pouco mais de jovialidade, apesar da vinda do Ricardo Oliveira, que hoje é um jogador extremamente forte, né, fisicamente e fisiologicamente, é um atleta hoje que está além da sua idade, ele tem um desempenho muito bom. No Arouca a mesma coisa, levantamos tudo, absolutamente tudo, sobre todos os atletas que vieram, desde da questão extra-campo até as questões fisiológicas, físicas, técnicas, quantidade de jogos, minutagem durante o ano. Então a gente está muito consciente de tudo que a gente está trazendo para o Atlético, para justamente a gente ter uma equipe em condições melhores em 2018. Dentro da nossa condição, é um ano de ajustes nossos, é importante que a gente coloque para a nossa torcida, mas mesmo sendo um ano de ajuste, a criatividade tem que estar em primeiro plano. E a criatividade ela passa efetivamente por você fazer algumas ações dentro do mercado da bola, onde você consiga qualificar a sua equipe e abaixar esse custo nosso que vinha sendo um pouco fora da nossa realidade. Ô Rogério, eu vou fazer uma provocação aqui. O Alexandre Galo disse que o time quer montar um time mais jovem. Você também falou sobre isso ontem. Agora, como montar um time mais jovem contratando o Ricardo Oliveira, que tem quantos anos? 35 anos, né? Ou mais, 37 anos. O Arouca, que já não é nenhum garoto. 31. Como é que vai fazer esse time mais jovem? Pois é, mas você viu que na própria entrevista ele já fez questão de fazer essa ressalva, né? De que o Ricardo Oliveira estaria numa idade corporal, né, diferente da idade da certidão de nascimento. Segundo ele, o Ricardo Oliveira se cuida muito, é um grande profissional e por isso estaria, na verdade, com a idade diferente do desempenho que ele tem em campo. Mas o Atlético, na média, começa realmente a ficar um time um pouco mais jovem. O Fred saiu, o Robinho saiu, o Marcos Rocha, que tem 29 anos, está indo para o Palmeiras. O time começa a ficar um pouco mais jovem. Contratou o Eric, que é um jogador jovem, né? E o Atlético começa a se remoçar para a próxima temporada. Isso foi apontado por muitos como um problema em que o Atlético acabou sofrendo no segundo semestre, com falta de desempenho físico mesmo na reta final das competições. Isso acabou o Atlético tendo dificuldades quanto a isso. Ele acha, a opinião do Galo, né, o novo diretor de futebol do Atlético, que o caso do Ricardo Oliveira é uma exceção, né? É a opinião dele. O Galo conhece o Atlético, ele trabalhou no Atlético e o fato de ele ter sido contratado também, Serieto, tem um pouco a ver com isso, porque o Galo trabalhou nas divisões de base da seleção, né? Então o fato de ele conhecer esse mercado da base também foi um dos fatores que fizeram o Atlético optar pelo Galo a partir de agora. O Atlético quer realmente ser um time um pouco mais jovem, como ele disse aí, mais jovem, mais rápido para a próxima temporada. Eu tive a oportunidade de almoçar com o Galo, de jantar, aliás, com o Galo, eu e o André Rizek, quando o Galo era técnico da seleção olímpica. E ele nos dizia, à época, que ele havia feito um mapeamento de todos os jogadores da seleção de base, também da Europa. Porque a preocupação da seleção é que os jogadores se naturalizassem lá fora e que o Brasil perdesse a oportunidade de trazer os jogadores para cá. Então ele realmente tem esse mapeamento todo nas mãos. Expectativa e realidade do Atlético Mineiro. Você sabe que o Atlético Mineiro tem o título brasileiro de 71, né? Só o título brasileiro de 71, tem um título da Libertadores e tem um título da Copa do Brasil. E a expectativa para esse ano era uma figurinha repetida. Queria mais um. Ou um Campeonato Brasileiro, ou uma Copa do Brasil, ou uma Libertadores. Queria uma figurinha repetida. Mas não deu certo.
a realidade. Atlético na 9ª posição do Campeonato Brasileiro. E é bom lembrar, fora da Libertadores, Rogério. Não conseguiu fazer gol contra o Wilson. Pois é. 2 jogos. Verdade, depois de 5 Libertadores seguidas, o Atlético está fora da competição, chegou em 9º lugar, dependia do título do Flamengo para conquistar a vaga na Libertadores mais uma vez, mas não conseguiu. A diretoria do Atlético, a diretoria antiga, apostou num time de jogadores cascudos, experientes. Essa aposta acabou não sendo tão bem sucedida quanto a diretoria e os torcedores e a própria imprensa esperava, né? Todo mundo esperava um ano melhor do Atlético. Não foi um ano desastroso, porque o Atlético no final não brigou para se manter na Série A, não chegou nesse ponto de ter que ficar, né, nessa briga no Brasileiro para se manter, não. Foi um bom primeiro semestre que o Atlético teve, ganhando o Campeonato Mineiro, sendo o time de melhor campanha na fase de grupos da Libertadores, mas no segundo semestre, principalmente o mau desempenho do time nos jogos em casa, no Independência, que é uma coisa totalmente incomum, fez o Atlético cair bastante rendimento e não atingir os objetivos desejados nesse ano de 2017, Cereto. Levando em consideração, Cereto, que Sim. folha de pagamento de Galo ficou somente atrás de Palmeiras, acho que dá para colocar o Galo como a pior decepção do ano passado? A pior decepção? Olha, se a gente colocar dentre as folhas, as principais folhas de pagamento, o Palmeiras, o Atlético Mineiro e o Flamengo, né? Acho que o Flamengo são as 3 grandes folhas. O que vocês acham que foi a grande decepção? Eu acho. Eu acho que foi a grande decepção do Campeonato Brasileiro. Mas o Atlético pelo menos foi campeão estadual. O Flamengo Grande também. coisa, Não, parabéns. peraí, o Palmeiras Parabéns. nem isso. Pois é. Não, mas eu Palmeiras nem acho, campeonato não sei, estadual. eu acho que o Palmeiras acaba melhor o ano. Acaba com o vice ali, etc. Olha, Sim, no Campeonato Brasileiro, eu acho que a maior decepção foi o Atlético. Eu achei um desastre Mas se você considerar total e a temporada absoluto, inteira, me parece... Sobretudo pela Libertadores. O jeito que o Atlético foi eliminado da Libertadores, não podia. O River Plate fez 8 Num contra jogo. o Wilson. Não, aliás, fez quantos no primeiro tempo? 6, né? Acontece que a Libertadores virou uma obsessão tão gigante que se o time não se classifica para a Libertadores, por exemplo, é decepção. Ou se não ganha a Libertadores, é decepção. E o estadual, no primeiro semestre, quando termina o ano, ele fica tão distante, distante. que as pessoas não olham mais para o título estadual como deveriam olhar. Eu acho E como o Tim Vico nunca olhou, diga-se de passagem. Eu também não antigamente olho sim. mais, viu, Cereto? Eu tô com o Tim. Pra Você tá mim, com o Tim. Vocês dois? não é a questão de distância, da gente não lembrar mais. sim. É a desimportância. Eu acho isso que a gente tem que levar em conta. O João Saldanha escreveu sobre isso 30, 40 anos atrás. Eu acho que deu tempo para Ricardo chega. Olha, eu acho que o título ele é importante para quem conquista. Pra quem Todos quer ser disputaram o enganado. campeonato estadual, mas só alguns ganharam. Mas todos disputaram. E perde para ver. Todos tiveram a possibilidade de conquistar. Me engana que eu gosto. E a derrota no Campeonato Paulista. A gente acabou de falar aqui que a derrota no Campeonato Paulista foi fundamental para a saída pois é. do Eduardo Batista. Exatamente. Mas não necessariamente concordando com isso, né? Claro, Sim. claro. Não, claro, é evidente. Nós estamos aqui para discordar, né? Se todo mundo concordar, não tem programa de debate. Concordo Mas eu totalmente. tô quase concordando com vocês. Mas eu ainda vou fazer o chato da história, porque afinal teremos um semestre longo de Campeonato Paulista, Carioca pela frente, Mineiro. Rogério, expectativa de